Fala de todo o Brasil, estamos aqui mais uma vez com você para te ajudar, para te dar aquela dica para que você fique safo na matemática. O tema de hoje, pessoal, será operações com polinômios. Lembrando que são polinômios, pessoal, continhas com letras, certo? Então todas aquelas letrinhas que você vê nas contas, seja de soma, seja de subtração, multiplicação ou divisão, potências e raízes, tem letrinha no meio, você pode, chamar aquele conjuntinho ali, aquele bloquinho de polinômios. E aí a nossa ideia hoje é trazer para você como é que você faz, pelo menos as 4 operações básicas, Vamos botar 4 no sentido de soma e subtração, nós vamos resolver da mesma forma. Multiplicação, uma forma diferente, divisão também. E potência, na verdade, a gente só vai fazer uma replicação da multiplicação, mas como tem algo diferente, nós vamos mostrar também. Só não vamos trabalhar com as raízes por enquanto, beleza? Então, como é que a gente soma, subtrai, multiplica, divide e faz potência com essas letrinhas? Regra principal, soma e subtração, galera. Você só soma e subtrai polinômios que tiverem a parte das letras, a parte literal, totalmente idêntica. Ou seja, se eu colocar para você, por exemplo, 3x mais 2y mais 2x mais y e mandar você juntar, ou seja, temos 4 blocos de elementos. Primeiro bloco, segundo, terceiro e quarto. Aparentemente, são 4 itens, seria um polinômio. Se tivessem 3 diferentes, seria um trinômio. Se tivessem 2 diferentes, binômio. E se tivesse apenas um bloco, um monômio. Porém, na matemática a galera confunde tudo e chama tudo de polinômio. Você não vai ficar triste por causa disso. Olhou um monte de letra, pode chamar de polinômio. Se eles forem mais específicos, você diz se tem um bloco só, 2, 3 ou um montão que é o poli, tá? Então, antes de dar nome, antes de dizer que isso é apenas um polinômio, se eu tivesse que classificar, eu vou verificar se dá para juntar alguma coisa. E aí na conta de mais e de menos, pessoal, eu só consigo juntar blocos que tenham letras totalmente idênticas, incluindo o expoente, beleza? Então se você olhar aqui, aqui tem um x, lembrando que esse x está elevado a 1, e esse x aqui também está elevado a 1. Então eu tenho 2 blocos idênticos. Se eu possuo 2 blocos idênticos, eu posso fazer a conta com esses dois. E aí o 3 é positivo e está somando com 2 positivo. E aí eu fico com 5 dele. 5 do bloco que é x. Acabou, molezinha assim, pessoal. Não tem mistério. Assim como esse bloco em y, ele tem um cara aqui também que é o bloco igual a ele. E aí você tem que lembrar que se você tem 2 y e ganha um y, lembrando que aqui, se você quiser, você pode até botar o 1 aqui na frente, tá? Sem problema, é um y. Então você vai ficar com 3y na história e o sinal deles são positivos. Então, de 4 itens eu passo para 2 e agora eu não consigo juntar mais, pois soma e subtração eu só faço com blocos totalmente idênticos de letra, beleza? Então é dessa forma que a gente faz a soma e subtração. Vamos ver mais alguns exemplos. Se eu tivesse o seguinte, muito aluno confunde quando eu coloco, por exemplo, isso aqui, né, 2xy, e aqui vamos colocar aqui um xz. Quando eu tenho que fazer essa continha, repara, só tenho conta de mais e de menos, então para juntar essas coisas, só se elas forem totalmente idênticas, inclusive com os expoentes iguais, beleza? Como é que eu faria para somar então? Ver se tem algum bloco XY sem os carinhas em cima. Na verdade você sabe que é 1, mas vamos botar que esteja sem ninguém, Então 3xy, aqui é xz. Ah, só tem um x porque é igual. Não, mas tem que ser totalmente o conjunto todo. Então isso é um bloco, isso é outro bloco, isso é outro bloco. São 4 blocos diferentes. Algum bloco possui letras iguais? Se você olhar esse bloco aqui e esse bloco aqui, eles têm xy e xy com os mesmos expoentes. Logo você consegue fazer a conta através deles, Você consegue juntar. Então 3xy menos, cuidado, é menos 2xy. Tem 3 dele, perde 2, tu fica com apenas 1. E aí você pode botar um na frente ou não,
Pode botar assim também, não tem problema nenhum, pessoal. Beleza? O 1 está aqui na frente, ou você representa ou não. Geralmente a gente não representa, tá? Vê se tem mais alguém igual. Você tem XZ e XZ. Então esse aqui dá para juntar com esse também. Então esses dois são idênticos. Tu tem dois dele, dois desse bloco XZ, e ganha um desse bloco XZ. Logo você passa a ter 3XZ. Moleza isso, né, pessoal? Muito fácil. Acredito que você consiga arrebentar aí nas questões referentes a isso, beleza? Último exemplo de soma e subtração, nós vamos colocar um pouquinho mais elaborado. Vamos colocar aqui, por exemplo, que nós temos menos x ao quadrado y mais xy ao quadrado mais 3xy ao quadrado mais x ao quadrado y. E vamos lá. Ó. A gente tem 4 blocos diferentes mais uma vez, poderia ser 5, 6, 10, quanto você quiser. E aí nós temos que fazer conta de mais e de menos. Então vamos lá, vamos tentar juntar, lembra? Mais e menos apenas os idênticos. Então ó, aqui eu tenho um bloco x ao quadrado y. Cuidado, ó, aqui é xy ao quadrado. Como eu te falei, para ser igual, pessoal, tem que ser com o expoente totalmente idêntico. Então esse não é o mesmo bloco que esse. Beleza? Esse bloco é um, esse bloco é um outro diferente que não tem junção, não dá para conectar um com o outro na soma e na subtração. Logo, esse bloco aqui, ele só junta com esse cara daqui, ó. Certo? Então você ganhou um bloquinho x ao quadrado y e você perdeu esse mesmo bloquinho, ó, x ao quadrado do y ganhou, x ao quadrado do y perdeu, então tu vai ficar com nada, né? Se tu ganha 10, perde 10, ganha 1 milhão, perde 1 milhão, ganha x ao quadrado do y, perde x ao quadrado do y, você pode até, se você quiser, cancelar, pega a tua espada samurai e corta, né? E aí você fica sem esses dois caras. Faltando ver ainda se ainda tem alguma coisa igual, esse bloco que é xy ao quadrado, vai ser juntado com esse xy ao quadrado também, passando de 3 mais 1, eu tendo então 4xy ao quadrado. Então dessa forma, pessoal, espero que vocês já não tenham mais dúvida de como soma e subtrai os polinômios, beleza? Tranquilo? E professor, se eu quiser multiplicar os polinômios, macetinho, tranquilamente. Então, para multiplicar, você não precisa utilizar a regrinha que eu acabei de te passar, por exemplo. Não precisa ser idêntico para multiplicar. Para multiplicar, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar os números. Então, onde tiver número, você multiplica geral. Se tiver 3, 4 números, multiplica todo mundo. Então, 2 vezes 3, né? 3 vezes 2, 2 vezes 3. A ordem, né, dos fatores ali não vai alterar esse produto, não vai alterar a multiplicação. Então, 3 vezes 2 é 6, faz a quantia normal, tranquilo. E aí, se tiverem letras iguais em um bloco e outro, você vai utilizar a propriedade das potências, que diz o seguinte: se você tiver uma multiplicação de bases iguais, de chão, né, númerozinho que está no chão, em vez de estar lá em cima, se eles forem iguais, você pode repetir a base e somar os expoentes. Então vamos lá, ó. Aqui você tem x nesse bloco e aqui você também tem. Então você pode repetir essa base, repetir esse x e somar os expoentes. Pô, Rafael, não tem expoente nenhum aqui em cima, né? A gente já falou, e quando não tem nada, a gente na verdade tem um 1 aqui, ó, no escuro ali, oculto, beleza? Então, 1 mais 1, x ao quadrado. Então, há uma alteração no expoente caso você esteja multiplicando e dividindo e tiverem caras iguais, tá? Então, você pode, né, ter uma alteração somando os expoentes ou subtraindo, que a gente vai te mostrar ainda. Y ao quadrado, pessoal, ao multiplicar com esse cara aqui, ele não tem ninguém idêntico a ele. Então, eu não posso repetir a base e somar expoentes se não tem ninguém igual. Então, eu apenas repito ele. Se ele não fez efeito, repetição para o garoto. Beleza? Tranquilo? E esse Z também. Estou multiplicando coisas que não se misturam, não se combinam. É só repetir, então, esses caras aí. Tranquilo, pessoal? Molezinha, né? Mel. Muito fácil. Ah, pô, bota mais um exemplo aí, então. Sei lá, vamos botar aqui, ó. 2xy vezes, lembrando que o pontinho é para o vezes. Temos 3x ao quadrado y e vezes 4y, por exemplo.
Quanto é que dá essa brincadeira? Como eu te falei, macetão, primeiro multiplica todos os números, já se safa desse problema. Então, ó, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4, 24. Ô, maravilha, já bota teu 24 aí, teu número tá resolvido, fera. Você não precisa se preocupar mais com ele, beleza? Tranquilo? E aí vamos para as letras. Lembrando, na multiplicação, se tivermos bases iguais, repetimos a base e somamos os expoentes. Então vamos lá. Aqui a gente tem um xzinho, lembrando que aqui expoente 1, beleza? Aqui também. E aqui também não precisa botar, basta você saber, você tem que estar com isso na mente, beleza? Então tem um xzinho aqui, tem o outro xzinho aqui e não tenho mais. Então dá para pelo menos repetir a base ali e somar os expoentes. Aí a gente tem um daqui com 2. Então a gente tem 3 expoentes, né? Então tá aí x elevado ao cubo, beleza? Pode botar o pontinho de vezes ou pode botar tudo junto que já entende-se que é vezes, beleza? No y, nós temos um y aqui e um aqui. Então posso repetir a base, somar os expoentes, 1 mais 1 mais 1, também tenho 3. Não teve nenhum elemento sobrando, então encerra-se por aqui, beleza? Quando eu quiser multiplicar, multiplica os números, se tiver letra, repete a letra que aparece igual e soma os expoentes tranquilamente. Como você sabe que na divisão, né, a conta de dividir é o contrário da conta de vezes, é até aquela que a gente usa para a prova real, então é um contrário do outro. Se eu uso essa regra na multiplicação, na divisão eu vou usar uma regra contrária, né? Eu vou, ao invés de somar os expoentes, eu vou apenas subtrair. Então a regra não é muito, né, nova, não tem grandes novidades. Exemplo, né, 24 x ao cubo y ao quadrado, dividido, lembrando que eu posso usar aquele símbolo de dividir tradicional, mas geralmente quando a gente chega nessa etapa de letras, a gente já começa a utilizar firme a fração como divisão. Toda fração, uma divisão. Viu essa barrinha de fração? Lembra? Opa, divisão, divisão, divisão. Tem que captar na tua mente isso aí. Beleza? Então, ó, vamos botar aqui que a gente queira dividir esses dois caras aqui, ó. Por exemplo. Tranquilo? Como é que ficaria? Faz a parte numérica primeiro, tranquilo, que nem na multiplicação, suavão. 24 dividido para 8, você vai ter 3, né? Então uma divisão normal, tranquila, tabuadão mesmo. E aí, né, se você tem letras no conjunto, você vai repetir a base, mesma coisa que você fez lá, então tem x em cima e tem x embaixo. Então repete a base, e aí tu tem 3x em cima e apenas 1 embaixo. Se você pensar legal, é como se tivesse uma ideia assim, ó. Você tem x vezes x vezes x. Tem 3x em cima multiplicando. E embaixo tem um x. Então você pode cortar, né? Tipo assim, se fosse 3 dividido para 3, né? Daria 1 e não faria efeito nenhum. Então letras iguais, números iguais em cima e embaixo, você pode cancelar 1 com 1. Você cancela esses dois aqui, ou qualquer outro que você queira, né? 1 com 1. E aí sobraria um 2, ou seja, basta pegar 3 e diminuir 1. É um macetinho para ir mais rápido. Então 3 menos 1 é 2. Rapidinho tu desenrola a guerra. Beleza? E o y aqui também tem ele igual, então repete a base. Botei o y aqui. Tem 2 em cima e 1 embaixo. Corta 1 com 1, vai sobrar 1. Se você quiser botar um 1zinho aqui, pode botar. Se também não quiser colocar, sem necessidade. Tranquilo, galera. Tranquilão. Molezinha, vai tirar 10 na prova, né? Muito fácil. Outra quantia de dividir aqui, se você quiser, mais um exemplo. Vamos supor que tenhamos aí, né, 12x à quarta, z e y à terceira, ao cubo, né? E aqui temos 4x2, aqui nós temos y ao cubo e aqui a gente tem a z. Repara só nesse aí para a gente fechar a ideia da divisão. Divide normal número, 12 dividido por 4 é 3. O x, você tem 4 em cima e 2 embaixo, então você consegue cortar com a tua espada ninja 2 em cima com 2 embaixo, sobrando 2. Como eu falei, ó, 4 menos 2 é 2, já faz diretão. E muita cautela nesse finalzinho, você tem z, você tem aqui e tem aqui. Ah, professor, mas não está um embaixo do outro. Pessoal, é uma conta de vezes. Se é de vezes, 2 vezes 3, 3 vezes 2 é a mesma coisa. Então você pode inverter essa ordem aqui só para ficar bonitinho. Botar o z primeiro, botar o y ao cubo depois, sem problema nenhum, tá? Então não necessariamente tem que estar um embaixo do outro, tranquilo? E aí você tem z dividido por z. Pessoal, se eu dividir 1000 por 1000,
é 1. 10 balas para 10 crianças, 1. 1000 balas para 1000 crianças, 1. 10.000 balas para 10.000 crianças, 1. X para X, 1. Z para Z, 1. Então você pode até cancelar aqui também. A espada ninja, samurai, vai dar 1 em cima, 1 embaixo, não vai fazer diferença na conta de vezes, né? Porque 1 vezes qualquer coisa continua sendo ela. Então, pode cortar aqui e aqui também, ó. Y ao cubo e Y ao cubo. São dois caras iguais, 1 em cima, 1 embaixo, ó. Ripa, espada samurai de novo. Cortou tudo, então esse bloco todo aqui se resume ao número 1. Botar 1 aqui para multiplicar não adianta nada. Então, quando você corta, você não precisa mais botar nada. Beleza? Morreu a ideia? Por último, pessoal, continha, né, com potências. Então, vem aqui rapidinho comigo. Na potência, se você tiver 3x ao quadrado y e quiser elevar ao quadrado, por exemplo, como é que vai ficar, né? Então, o que você vai fazer? Macetão, né? Macete, depois eu te digo por quê. Você vai elevar o número ao quadrado primeiro. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Não vai fazer 3 vezes 2 não, hein? Repete 2 vezes o 3. 3 vezes 3 você tem 9. Não vai vacilar e botar 6. Tu faz isso direto, olha lá, hein? E aí aqui tem um macetinho para você ir mais rápido. Você pode pegar esse quadrado daqui e multiplicar com esse quadrado daqui de fora, né? O de fora atuando sobre o de dentro. E aí você vai ficar com x, 2 vezes 2 vai dar 4. Olha que maravilha, que moleza, né? E Rafael, mas e aqui que não tem ninguém? Tu já sabe que é 1. Então, 1 vezes 2, 2. Ah, bruxaria! Por que que isso funciona, meu brother? Vem comigo, vou te explicar o porquê. O que é o cara mandar você elevar esse cara ao quadrado? É você repetir ele 2 vezes. Como 3 ao quadrado é 9. Então, se você repetir esse bloco 2 vezes, 3x ao quadrado y vezes 3x ao quadrado y, quando você vai fazer a conta, na verdade você volta para cá. Você volta para a conta de vezes que você já sabe fazer. Por isso que eu te falei no início do vídeo que a potência nada mais é que uma conta de vezes disfarçada, certo? Porque toda a potência vira vezes. Então, a 3 vezes 3 dá 9. Já apareceu o nosso 9. Quando a gente tem multiplicação com letras iguais, o que a gente faz? Repete ela. Soma os expoentes, 2 mais 2, 4. Olha o teu 4 aparecendo do macete, né? E o y também. Repete ele, 1 mais 1 é 2. Olha que maravilha, que moleza. Então, ó, 4 operações, mais, menos, multiplicar e dividir, com potências ainda, né? Então ainda temos a potênciazinha aí para você não ficar perdido. Estão aí alguns macetes para você iniciar a sua caminhada na operação com polinômios. E aí, né, além disso, é só você fazer composição. Exemplo. Pega um bloco desse, depois soma com outro e tal. Mas o basicão é isso aqui. Você sabendo fazer isso aqui, você já começa a caminhar. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha ficado fera no assunto. Depois a gente vai fazer um outro vídeo com uma continuação desse assunto e alguns exercícios melhorados. Tamo junto. Fica aí com a gente. Dá aquele like, compartilha. Faz os seus amigos também ficarem por dentro do assunto. Um grande abraço. Tamo junto.